Boa Tarde com Jesus. Pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para mais um companheirismo, mais uma tarde de louvor e adoração ao seu santo nome. Vou chamar aqui Guilherme. Você, Guilherme, faça essa oração inicial aqui. Consagra essa tarde ao Senhor para que tudo que formos fazer aqui seja uma bênção. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais um dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, o companheirismo que nós vamos ter, Pai. Abençoa, Senhor, cada um de nós que estamos aqui, Senhor, aqueles que estão em suas casas, Senhor, aqueles que estão pela internet, Senhor. Abençoe cada um que está aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, irmão Willis. Abençoa, Senhor, irmão Danilo, Senhor, os pastores, Senhor. Todos nós, Pai. Senhor, nos dá, Senhor, um belo culto de Santa Ceia, Senhor. Abençoe, Senhor, essa noite que nós vamos ter, Pai. Eu te peço, Senhor, abençoe o dia que nós vamos ter, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor possa continuar abençoando cada um de nós, Senhor, nos livrando e nos cuidando, cada um de nós. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos cantar Subo o Morro e Desço o Morro. Levarei a minha cruz cantando. Hino de número 70 do Inário Antigo. Aleluia. Subo o morro e desço o morro. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar o fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar para o encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Vamos melhorar aqui. Todos de pé, irmão Paulo, vem aqui ajudar nós aqui na frente. E vamos cantar com força e alegria. Vamos ficar de pé, batendo palmas. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar o fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu subo o morro muito alto, minha cruz começa a escorregar. Eu cantando hinos de louvor, Jesus Cristo vem me ajudar. Subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu vou atravessar o mar e as ondas vêm me cercar, eu cantando falo
Jesus, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aleluia. 87. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus, ainda no hinário antigo. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu. Chegou então a ver. Todo Israel
Peguem suas Bíblias, meus irmãos, vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada em Salmos 119, a partir do versículo 9. E eu quero convidar, quem eu vou convidar aqui? João, vem aqui, meu irmão. Agora, assistindo a escolinha das crianças, eu fiquei muito feliz em saber que agora eu tenho mais um ajudante aqui, né? Acho que agora, será que agora que eu encontrei meu Caleb, né? O pastor Benedito um dia virou para mim: irmão Danilo, cadê teu Caleb, né? Vai que meu Caleb se chama João, né, João? Não, meu irmão, mas pode ficar tranquilo. O irmão vai ler aqui do 9 ao 11. Salmos 119, do 9 ao 11. Com que purificara o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. A tua palavra tenho A tua palavra tenho eu escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém, amém. Deus abençoe e acrescente as bênçãos da sua palavra. Podei-vos assentar. Vamos, como não foi somente o irmão João, né, mas também o irmão Juan. O irmão Juan, também o irmão Guilherme, irmão Josué também. Tivemos também a irmã, acho que ela não está aqui no momento, ou será que já está? Não, ainda não chegou. Né? A irmã Ana Luísa, teve mais a irmã Sara, está ali, e a irmã, esqueci o nome da outra, Jamile, né? A irmã Jamile. Então tivemos, se não me engano, foi 7 ou 8 dos adolescentes, né, que estão saindo já estão começando, né, a sua passagem da escolinha das crianças, da classe infantil, para a classe dos jovens. Vamos começar essa tarde, vamos ouvir um boa tarde aqui, começando com o irmão Gesi, né? Chegou ali, sentou ali, se escondeu, né? Mas eu achei o senhor. Dá o seu destaque aqui, meu irmão, dessa escola dominical de hoje, ou alguma coisa que o irmão estiver no seu coração. Temos essa rica mensagem em nossas mãos, abandonando tudo. Então vamos ouvir aqui um breve destaque aqui com o nosso irmão Gesi. Amém. Boa tarde com Jesus. É maravilhoso nós poder falar das coisas celestiais, não é? Tudo que você começa a desenvolver, você vai criando expectativas e também experiências, não é? Nós podemos ver uma pequena criança ao nascer. Hoje tivemos aí a dedicação de uma criança. Ninguém irá cobrar daquela criança para que ela fale, não é? E assim, com o passar do tempo, chegará o tempo daquela criança falar, chegará o tempo daquela criança andar. E eu pude ver, com esta mensagem que nós estamos lendo, que a nossa vida está chegando a um ponto de nós tomarmos decisões que antes nós não tínhamos como tomar. Então nós estamos aprendendo, não é? Estamos aprendendo da mesma forma que uma criança pequena começa a dar os seus primeiros passos, até ela poder correr, leva um tempo. E nós estamos nesse tempo de aprender e deixar tudo para trás. E uma das coisas difíceis da gente deixar é principalmente família. Principalmente família. Abraão teve que deixar família. Eu vi mensagem pregada. Nesta mensagem, por volta do parágrafo 80, foi falado sobre isso. Abraão teve que deixar família, pai, mãe, apesar que o pai ainda andou um pouco com ele. Lá na Bíblia, se você for ler, você vai ver que o povo de Abraão, de
de Abraão, né, os pais dele, chegou um tempo que eles adoraram outro Deus. Isso é tremendo. Então ele teve que sair do meio da parentela dele, para que Deus realmente tratasse com ele. E nós também temos que deixar nossos amigos para trás e caminhar um pouco mais. E nós estamos nessa jornada. É difícil? É. Principalmente os jovens, deixar certas amizades. E eu já tive esta vida de jovem, mesmo dentro da igreja. Amigos que me conduziam para o lugar que não convinha, dentro da igreja. Então você deve ter cuidado, você deve saber escolher as suas amizades. E da mesma forma é você cobrar algo de alguém que não tem aquilo para te oferecer. Faz nós lembrarmos daquela história da mulher que deu um presente para a sua vizinha. E o presente que ela deu foi um saco de esterco de gado, fezes de gado. E ela esperou aquilo chegar no ponto certo, né? Secar, fez ali aquele processo e colocou na sua horta, na sua lavoura, colocou ali no seu jardim. Com o passar dos dias, dos meses, ela levou um lindo buquê de flor para a sua vizinha. E aquela vizinha disse: nossa, que rosa linda, tão bonita essas rosas. E ela agradeceu a ela pelo aquele esterco que ela havia ganhado. E ela disse: o que eu fiz foi cultivar essas belas rosas com aquele adubo que você me deu. Ali colocou por terra aquilo que aquela mulher fez. Ela fez uma afronta, mas aquela mulher reverteu a situação. E aí, todos sabem da conclusão. Ela ficou envergonhada e disse: que pena, eu poderia ter dado algo melhor para você. E ela disse: nós só damos aquilo que nós temos. Então ela deu o que ela tinha, mas a outra soube. Então você, moça, rapaz, nós devemos aprender a reverter certas situações, né? Deus abençoe a cada um de vós, e tenho certeza que seremos ricamente abençoados com esses jovens que chegaram agora. Fiquei muito feliz também, irmão Danilo, esta força para nós aí, né? E com certeza irá nos ajudar. Querendo também agradecer ali a irmã Aparecida, Deus abençoe. Ela deu uma volta no mundo, né? Deu uma volta no mundo e chegou aqui. Chile, não sei aonde, vários países aí que ela passou por cima. E dessa vez está com ela aquela moça bonita, né? Irmã Bárbara. É isso mesmo? Deus abençoe, irmã Bárbara. Sempre que possível, venha. É muito bom. E com certeza você será ricamente abençoada. Amém? Deus abençoe, irmão Danilo. Muito obrigado. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Quem é que das moças aí que vai cantar um hino, né? Quem vai trazer um hino especial das moças, ou dos irmãos também, né? Quem se dispor, pode vir aqui, passar com o irmão William, para estar cantando aqui um hino especial aqui para essa tarde. Agora eu queria um destaque com a irmã, com a moça, né? Cadê as moças? Tem um ali já. Irmão Alex, pode levar lá para lá, por favor? Os meninos podem mexer aí na câmera? Irmã Erislene trará o destaque hoje. O pastor Benedito disse hoje de manhã: ninguém vê se Deus não ninguém vem se Deus não trazer, ninguém vê se Deus não revelar. E da mensagem abandonando tudo, nós temos um abrigo, e Cristo é o nosso único abrigo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Da mensagem Abandonando Tudo, parágrafo 87. A Bíblia diz: todos os que vivem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, se você não está sofrendo perseguições por amor a Cristo, então há algo de errado. Se o diabo não estiver atrás de você, ele te pegou.
Amém, graças a Deus. Tem mais alguma moça? Tem duas ali no fundo. Não? E cadê das moças novas? Ah, tem uma ali, ó. Já se prontificaram ali. A irmã Jamile. Lembrei o nome da irmã. Culto de quarta-feira, programa do pastor Joaquim. O pão é humilde. Sempre que Deus visita o homem, é de forma simples. Jesus, como palavra, pão da vida, veio sem poupar. Amém, amém. Deus em simplicidade. Deus te abençoe, minha irmã. A irmã Ana Clara agora. De hoje de manhã, do pastor Benedito, ele falou assim: nós nos separamos do sistema do mundo para representar a mensagem de Cristo aqui na terra. Amém. Amém, graças a Deus. O microfone, pode ser isso aqui? Vamos ouvir um hino com a irmã Sara. Qual é o hino, irmã? Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça
dai luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Vamos todos cantar no coro. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, uma salva de palmas para Jesus. Deus te abençoe, irmã Sara, e sempre cultive esse dom que Ele te tem dado. Vamos ouvir aqui um destaque com o pastor Sebastião Calaça. Amém. Boa tarde com Jesus. Graças a Deus, estamos na casa do Senhor mais uma vez. Eu, depois da escola, saí ali e eu dei os parabéns para o João, parabenizando ele por ter entrado na nossa classe. Ele achou graça, né? Porque é jovem de 0 a 100 anos, né? Mas eu estava pensando, irmão João, as meninas também, os meninos, né? Que estão entrando na idade da adolescência, né? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre a faixa etária da infância e a faixa etária da adolescência, também a da juventude. Aí eles têm uma regra, né, ali de idade para essas faixas etárias, né? Inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente tem a regra sobre a idade dos adolescentes, da infância, né? E dos adolescentes. Mas aí no Estatuto dos adolescentes, dos jovens adolescentes, já tem outro tipo de idade. Mas certo é que vocês estão entrando na idade da descoberta. Descoberta de tudo. De tudo que é bom, consequentemente também de tudo que é ruim, de tudo que não é bom. E ontem eu conversando com meu neto mais velho, eu disse para ele, olha, você nasceu no berço cristão, cresceu,
Agora você passou já da adolescência, está na juventude, mas você deve ter a sua experiência própria com Deus. Cada um, né? É o novo nascimento. Tem que nascer de novo. Ter a sua própria experiência com Deus. Então vocês vão ter isto. Os meninos que estão crescendo, né, foram batizados, estão crescendo. Vocês ainda não conhecem tudo que tem na frente de vocês, pela frente. Vocês irão conhecer da agora para frente. Na mensagem Abandonando Tudo, essa mensagem é muito especial. Como todas as mensagens, né? Parece que tem umas que chega mesmo na hora que está precisando. O profeta falando sobre aquele jovem, que era um jovem muito promissor, um jovem próspero, ele era um jovem dinâmico. Irmão Brana chega a dizer que ele era um jovem bonito, ele era um jovem distinto, a ponto de Jesus olhar para ele e Jesus amou ele, as atitudes dele, né? Gostou dele. Tem gente que você olha para eles assim, você gosta das atitudes dele. Então Jesus gostou daquele rapaz. E aí o rapaz disse para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Vocês vão descobrir isso agora, da agora para frente, João. O que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: é simples, né? Guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Ele disse para Jesus: sim, eu tenho isso desde a minha meninice. Com certeza ele foi criado num lar cristão. A mãe dele ensinava para ele os mandamentos, a Bíblia Sagrada, talvez seu pai, não sei. Então ele sabia de cor, talvez, os 10 mandamentos. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, e assim sucessivamente, os 10 mandamentos, né? Então ele sabia aquilo de cor. Aí Jesus disse para ele: olha, tudo bem, eu gostei de você, mas está faltando uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e vem e segue-me, e terá um tesouro no céu. Vai chegar para vocês, tanto o João, os meninos que agora saíram da classe das crianças, quanto aos demais, vai chegar para vocês a oportunidade desse teste. Falta-te uma coisa: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. É decisão dura. Vai aparecer ofertas para vocês no caminho, que realmente, se vocês temem a Deus, vocês vão ter que abandonar. Né? Aí o jovem ficou muito triste. Ele tinha muitas propriedades. Meu Deus, Jesus ele foi e ele é assim ainda hoje. Tem hora que os testes vêm muito forte, que só atende quem realmente tem Deus na vida. Já pensou um jovem dinâmico, próspero, financeiramente, de popularidade também, que ele era um jovem popular, vender tudo que tinha, dar para os pobres e seguir a quem? Seguir a quem? Se fosse para seguir uma pessoa próspera financeiramente, talvez não seria tão difícil. Mas seguir um que disse assim: olha, os passarinhos têm ninhos, como é que é? As aves do céu têm ninho, as raposas têm covil. Tem mais uma coisa, não tem? As aves do céu têm ninho, as raposas têm covil, mas
O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Agora, abandonar tudo para seguir uma pessoa assim? Só que Jesus disse para ele: só se você fizer isto, você terá 100 vezes mais aqui na terra, com tribulação, porque aqui tem tribulação, não tem como não ter tribulação aqui na terra. 100 vezes tanto com tribulação, com perseguição aqui, e do outro lado a vida eterna. Aquela promessa está valendo para você, para nós também. Se nós abandonarmos tudo que é contrário à palavra de Deus, para seguir a Jesus, Ele nos dá 100 vezes mais aqui. Vocês estão entendendo? Com dificuldade, com tribulação, mas Ele dá. E ainda a vida eterna. Agora isso encaixa com aquele que tem a revelação da palavra, que é o que vocês precisam ter. Amém? Precisam ter. Então, vocês vão deparar agora para frente com as ofertas do mundo. Vocês vão conhecer tudo, o bem e o mal. Então vocês vão ter que abandonar o que é mal e se apegar ao que é bom, ao que Jesus Cristo disse. E para isso vocês precisam de ter algo muito essencial, que é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo para vos guiar em toda a verdade. Amém? Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amém, pastor Calaça. Deus abençoe. Eu convido o irmão William para trazer o próximo destaque aqui. Irmão, se prontifica aí para vir dar o seu boa tarde aqui na igreja. Aqui. Meditando sobre isso aí, pastor, que o senhor estava falando sobre o jovem rico, e pensando um pouco nesse tema que a gente está começando a abordar agora também, perfeição, né? Eu anotei aqui assim, ó. Diante da lei, o jovem, o mancebo de qualidade, era perfeito. Mas ele era perfeito demais para poder receber a graça. Então ele estava ali cheio da lei, completo, repleto da lei, né? Estava com todos o cumprimento dos mandamentos em dia, né? Eu honro meus pais, eu guardo o dia do Senhor, e eu não adoro outros deuses e tudo, mas ele ainda estava vivendo no tempo da lei e era perfeito na lei, mas quando chegou na graça, ele estava perfeito demais para essa graça. E nós temos aprendido que nós nunca nos fizemos perfeitos, né? Nunca podemos nos dizer, sou perfeito, mas estamos em um processo de aperfeiçoamento. Amém? Irmão William? Pode vir aqui. E quem quiser ter mais um hino especial, a gente tem tempo o suficiente para passarmos um hino especial aqui também, mais um. Pastor Sebastião, boa tarde com Jesus. Amém. Pastor Sebastião Calaça falou exatamente o que eu observei de manhã, tanto na leitura da escolinha, quanto na escola dominical. Jesus, ele olhou para aquele jovem e ele amou aquele jovem. E ele tinha toda a qualidade, né, necessária. Aí eu lembrei, naquele dia que você mostrou, o irmão Danilo mandou um vídeo para nós daqueles religiosos, aquele povo das igrejas, fazendo campanha, passando no meio da rua, aquele monte de jovens evangelizando. E eles têm qualidades, têm boas qualidades. Muitos deles, às vezes, são muito sinceros naquilo que fazem, mas eles não têm a revelação que nós temos. Quando chega a hora deles aceitar, deixar tudo aquilo, aquele embaraço, deixar todo aquele sistema religioso, aquela tradição que eles têm, eles não têm coragem de deixar aquilo e aceitar o que nós aceitamos. Então, aí vem o outro lado,
que é a leitura, e nós que deixamos tudo e te seguimos. Então, o que que nos espera se nós deixamos tudo isso e nós aceitamos a mensagem da última hora? O que é que nos espera? Então, nós temos a revelação do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Nós aceitamos a mensagem. Nós temos aqui conhecimento do que é as 7 eras, esses degraus. Nós temos o conhecimento do que é esses candelabros aqui. Quem entra aqui não sabe o que é isso. Às vezes até pensa que isso é uma adoração. Mas nós sabemos, porque nós aceitamos, nós saímos de todo o sistema. Então nós somos agradecidos por isso. E só de nós termos essa revelação, isso já vale muito mais do que qualquer riqueza que nós pudéssemos ou que nós possamos adquirir aqui na terra. Porque isso tudo perece. Mas o que é permanente nós já temos. Nós não vamos ter, nós já temos, que é a vida eterna. Nós temos que ter convicção disso. Eu tenho vida eterna. Amém? O que é em parte, nós já deixamos e agora temos conhecimento daquilo que é perfeito. Deus abençoe, irmão William. Quero convidar aqui o irmão, onde está ele? Irmão Josué? Faz favor aqui. E após o irmão Josué, eu gostaria que o irmão Esdras prontificasse aí também um destaque dele. Gostaríamos de ouvir um destaque com o nosso irmão. Irmão Josué, da escolinha das crianças, do culto da manhã, o que o irmão absorveu? Um destaque que o irmão possa dar aí nessa tarde. Dá seu boa tarde com Jesus, né? A gente começa assim, boa tarde com Jesus, né? E dá um destaque aí seu da escola das crianças, da escola dominical. Boa tarde com Jesus. O que eu peguei da mensagem abandonando tudo é que aquele homem, né? Aquele homem que era rico, muito rico, que mais adiante o irmão Brana fala que é mais difícil, é mais fácil um camelo passar por uma agulha, por um fundo de uma agulha. E um pouco mais adiante, já que ele não ficou satisfeito por causa que ele não vendeu aos pobres, os celeiros dele estavam tão cheios, mas tão cheios que não tinha. E depois ele foi para o inferno. Também eu tenho um destaque do encontro de pastores, que o pastor fala, pastor Adelino Barros, ele fala que eles tentaram derrubar esse ministério, mas esse ministério só aumentou. Amém. A casa que é construída pelas mãos de homens, o vento pode vir e derrubar. Mas o que foi edificado sob a palavra de Deus, nada pode derrubar. Deus te abençoe, irmão Josué. E o irmão Brana realmente traz essa conexão, né, entre o jovem rico e Lázaro, né? Ele mostrando ali qual foi o futuro daquele jovem rico ali, né? Sendo ali que ele esteve lá, ele viveu toda a sua vida e no fim de sua vida acabou indo para o inferno. E ele olhava ao longe, né? E tinha um grande abismo de onde ele estava para onde estava o Lázaro, né? O mendigo, né? O que lá na Bíblia trata. Então tinha aquele grande abismo entre os dois e ele pede para Abraão, né? O pai Abraão fala que ele foi, né? Então ele pede para que ele molhasse seu dedo e triscasse na ponta da sua língua, né? E o profeta vem e diz por que ele pediu na sua língua, né? Era das más conversações que ele teve, né? Foi o que mais nele foi pesado ali no inferno. Só reforçando, já que nós estamos falando a respeito desse assunto do jovem rico, a gente olha somente para a riqueza natural, né? A riqueza monetária, mas nós também temos que lembrar da riqueza de conhecimento também, que essa é uma era onde se tem muita informação, muito conhecimento. E nós temos muita riqueza em teologia nessa era. Muitos teólogos, eu estava observando esses dias,
um teólogo que ele destrincha tudo a respeito da Bíblia. Ele sabe quem foi o povo lá dos antigos e pesquisa ossos e tal, sabe como era mais ou menos a fisionomia de Jesus e que Jesus era moreno. Então eles destrincham tudo isso, tanto conhecimento, tanta riqueza, mas quando chega em Atos 2:38 eles não conseguem enxergar, porque é só em parte. Eles têm tanta riqueza que eles não abandonam isso para enxergar algo tão simples que é a revelação de Jesus Cristo. Os teólogos se aprofundaram no material que a Bíblia fala, né? O profeta veio e aprofundou o espiritual da mensagem. Irmão Esdras vai dar o seu boa tarde aqui, o seu destaque, mais breve, mais simples que for, mas vai ser muito bom ouvirmos o seu destaque. E tivemos um levante para o hino especial? Alguém? Irmã Raab, irmã Rebeca, tem algum hino para cantar? Opa, a irmã Erislene, muito bem. Vamos ouvir a irmã Erislene. Pode vir para mim, se o Ezra vai poder vir, por favor. Muito bem. Boa noite com Jesus, ou boa noite. Boa tarde com Jesus. Entrando nesse assunto aí do jovem rico, eu vou repetir o que eu tinha lido lá em Tucumã. O profeta retratando a história daquele jovem rico, né, que, como o irmão Danilo tratou aqui, ele seguia os mandamentos, a lei, tudo quanto ele podia, mas faltava aquilo que ele necessitava fazer, que era, ou seja, abandonar tudo. E no parágrafo 54, aqui da mensagem Abandonando Tudo, o profeta, ele traz, né, depois dessa reflexão do jovem rico, ele traz uma reflexão para nós nos dias de hoje. Às vezes, a gente quer agarrar a tudo o que podemos, para depois a gente seguir a Jesus. Mas o que Jesus quer que a gente faça é que nos libertemos de tudo e então coloquemos as duas mãos nele. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Após o hino da irmã Erislene, vou convidar aqui o irmão... Eu esqueci o nome do irmão. O irmão Adenilton. Muito bem. Vou convidar o irmão Adenilton para também deixar o seu boa tarde aqui para nós. Vamos ouvir a irmã Erislene. Quando o sol brilhava quente, penetrando no infinito, ao passar o ismaelita de uma cova, houve um grito. Era José quem gritava, seus irmãos fizeram isso. Potifar comprou o menino ao chegar lá no Egito. Mas o tempo foi passando e o menino se formou, conseguindo confiança, passa a ser governador e ajuntando mantimentos em celeiro colocou 7 anos vacas gordas e mais 7 de pavor. Veio depois de alguns anos nos países imprevisto que tiveram
os moços logo os reconheceu, e depois de duras provas disse: sabes quem sou eu? Eu sou aquele menino que vocês mesmo venderam. E José disse a eles: de saudades eu chorei. Mas não temas, meus irmãos, eu vos já lhe perdoei. Tudo o que vocês fizeram para mim foi um favor. Hoje aqui no Egito eu sou o governador. Amém. Amém. Salva de palmas. Deus abençoe, irmã Erislene. Deus te abençoe. Um hino trata uma história inteira de uma pessoa. Como pode, né? O poeta vai, com inspiração, consegue colocar a história inteira de um homem dentro de alguns versos. Irmão Adenilton, dê sua boa tarde. Boa tarde com Jesus. Jovem rico, estava ali meditando, né? Ele se aproximou de Jesus e falou: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus fez uma pergunta para ele de volta: por que me chamas bom? Há um só que é bom. Aí eu estava meditando ali. As pessoas aí por fora, elas falam muitas verdades, porém elas não têm a revelação da verdade que elas estão falando. Porque aquele jovem falou uma verdade, chamou Jesus de bom mestre, mas ele não tinha a revelação de que Jesus de fato é o bom mestre, não somente um, mas ele é o bom mestre, e que somente Deus é bom, e ele estava diante de Deus. Então as pessoas colocam aí na frente das igrejas Senhor Jesus Cristo, mas eles não têm revelação dessa verdade que eles estão falando. Então isso é muito importante, falar a verdade e ter revelação daquela verdade que está sendo falada. Amém. Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe. Eu acredito que aquele jovem tenha levado até um choque assim, né? Ele, bom mestre, aí Jesus veio para ele assim: por que me chama de bom? Não há um que seja bom a não ser Deus, né? Então eu acredito. Eu no lugar dele, eu tremeria, né? Eu acredito que eu iria tremer. Irmão Djalma, dê o seu destaque aqui também. Vamos aproveitar o tempo para termos a palavra final aqui. Boa tarde, irmãos. Deus continua abençoando a cada um. E que os irmãos que estão também na internet, Deus continua abençoando a cada um. Parece que o assunto, quando começa sobre o jovem rico, estava pensando ali. O profeta fala a mensagem liderança, que Moisés era muito mais rico que ele. Que Moisés ele poderia ser o governador do Egito, ficar no lugar do Ramsés. Mas ele deixou tudo pela revelação, pela palavra de Deus. E nós olhamos, nós também, nós temos deixado muita coisa já. Primeiro o sistema do mundo, né? A religião trouxe para nós, deixamos o mundo e viemos para a mensagem. Mas ainda tem que deixar muita coisa ainda, né? Cada dia você está abandonando coisas, deixando e ganhando a Jesus. Para a palavra, para a mensagem, cada dia, obedecendo, deixando as coisas erradas e vindo para as coisas certas. Erra, cai, levanta, mas sempre está levantando e buscando a Deus a graça. Nós temos a favor nosso sangue, né? A graça, a misericórdia de Deus, então nós temos tudo para poder caminhar e andar. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, meu irmão. Eu gostaria que ficasse de pé bem aqui os nossos novos jovens aqui. Vocês, a irmã chegou lá no fundo lá. Vocês de novo também. Fiquem de pé aí, por favor. A irmã Raabe também pode ficar em pé. Quem tem mais algum? Que foi passado para a classe? Aqui acho que não tem mais não, né? Mas o irmão estava falando ali, né? E as coisas vão destrinchando.
Abandonar tudo. Vocês que agora... Quantos de vocês são batizados já? Batizado? Levanta a mão. Quem de vocês já é batizado? Batizado? É batizado? Todos, né? Todos estão batizados. Abandonar tudo. O que agora vocês se batizaram, né? Há algum tempo já estão batizados e passaram, agora já estão na nossa classe aqui de jovens. O que essa mensagem, o que esse tema, o que isso tem a ver com vocês? Jamile, Sara, Ana Luísa, Juan, Guilherme, João, Raabe. O que isso tem a ver com vocês? Né? Nesse tempo, esse é o tempo de abandonar muita coisa de vocês, ainda mais nesse tempo que a gente está. Né? Eu tive que abandonar. Sabe o que eu tive que abandonar? Eu abandonei tanto que eu até perdi. Né? Eu tive que abandonar muito o tal do telefone. Né? Realmente eu perdi meu celular, não sei onde ele foi parar. Atualmente estou usando da minha esposa. Mas joguinhos de celular, aqueles videozinhos de vocês ficar passando assim, ó, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado. Isso é o que você mais tem que colocar no coração de vocês, de abandonar isso. Joguinhos de telefone. É muito legal, é muito interessante tudo isso, mas a vida de ser cristão, né, a vida de um batizado, é isso mesmo. A gente tem que vencer, a gente passa por essas dores, a gente tem que largar esses prazeres fúteis que se vão. Tudo isso aí acaba. Um dia vocês vão crescer, vão olhar para trás para isso aí não vai fazer mais sentido para vocês. Então é melhor que pare de fazer sentido agora. Né? Não estou dizendo, eu não conheço muito bem ainda vocês, se vocês têm uma certa dependência disso, mas se vocês não passam por essa situação, não têm uma certa dependência de jogos, vídeos, de YouTube e tudo isso, né? Se não tem ainda, lutem para não ter. E se já tem, lutem para abandonar isso. Né? Isso vai ser muito bom para vocês. Né? Foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu batizei, quando eu tive a minha experiência, foi pegar o meu telefone, sair tirando tudo que eu via dele que não tinha mais sentido. Oxalá, aquele tempo eu passei por uma verdadeira revelação, né, que desceu no meu coração, e oxalá que eu voltasse a ter aquela mesma chama que desceu no meu coração. Mas é isso a mensagem que eu quero só passar para vocês. Tomem cuidado com isso. Comece abandonando desde hoje, que lá na frente vocês não vão sofrer para largar isso. Podem assentar. Quem mais? Tem alguém, um irmão, que queira dar um destaque sobre a escola? Pode ter o seu... A gente vai dar a oportunidade também para estar dando o seu destaque. Temos ali o irmão Ribamar. Pode levar lá, irmão Paulo, por favor? Aí depois só aproveite e dá o seu destaque também. Vem aqui, irmão Ribamar. Hã? Ah, é irmã Ana, né? Ah, tá, tem uma jovenzinha dormindo aqui. É a Ana que vai dar destaque. Ela vai cair. Boa tarde, com Jesus. Eu assisti o programa de quarta-feira, né? Aí o pastor fala assim: você sabe de uma coisa, não é somente a fome que está matando. A obesidade está matando mais do que a própria fome. A maioria das pessoas que morrem de infarto cardíaco, isto é causado pela obstrução das coronárias, e isso advém de massa e de alimentos. Então a morte não está abrangendo somente a causa morte, não está sendo fome, no sentido nutritivo, mas também está sendo a gula, e a mesa cheia, a mesa farta, e a falta de simplicidade. Morre Babá, pode vir aqui, vem aqui, irmão Paulo também, já fiquem aqui prontificados aqui. Boa tarde com Jesus. Eu fiquei observando, o pastor Benedito falou assim, pela manhã na escola dominical: se nós descobríssemos a altura que nós estamos,
né? A gente não consegue, né, ver a altura que nós estamos. Mas as pessoas, ele diz que nós não conseguimos ver, mas as pessoas que estão lá fora, eles conseguem ver a altura que nós estamos. Pelo um bom comportamento, pela uma boa atitude, pelo um tratar de uma pessoa, receber, como você fala com alguém, como o seu comportamento na escola, como é seu comportamento, aonde você está, trata tudo sobre isso. Aí eu fiquei observando o que o pastor Benedito disse, se nós descobríssemos a altura que nós estamos. Aí a semana que passou, eu fui na escola dos meus filhos, para reparar, ver como é que estava a situação. Aí eu dei de cara com a psicóloga, era para ter 100 pais, ela disse, mas lá só tinha 15 pais. Nesses 15 pais, conversando com a psicóloga, eles disseram assim, a gente vai ter que chamar os pais dessas outras crianças para ir, o conselho tutelar ir até onde eles. Porque eles não vêm nas reuniões, não visitam os seus filhos, não sabem como eles estão. Então, aí eu descobri, a gente é bem ensinado. A gente é bem ensinado. Então, só reforçando, ela falou assim, sobre os nossos neurônios, lá teve uma lista do cérebro da gente, sobre o celular. A pessoa que fica muito no celular é como uma rede elétrica funcionando. E aí, quando fica funcionando ali direto na tela do celular, há um apagão na nossa visão. E chega a queimar. A gente fica ali, quando você pega ele está direto com o celular. Quando você tira ele, você olha para outro lugar e começa a lagrimar. Então ela disse que aquilo ali é uma mente, a psicóloga falou, que é uma mente que ela está vazia, ela está aberta, tudo que pode atingir está ali, porque está uma mente vazia. Não está uma mente cheia. O que é uma mente cheia? É uma criança que levanta cedo, o pai manda arrumar a cama, a mãe manda ajeitar a cama, ele chega ali e tem uma tarefa para fazer. Todo mundo tem que ter, seja criança ou não. A psicóloga disse, é obrigatório ter uma tarefa para fazer. Então, nós tem que ter uma ocupação com os nossos filhos. Eu estou dedicando, estou aprendendo, e cada dia não é demais aprender. E eu sempre quero buscar os ensinamentos, o conhecimento que tem lá fora e os ensinamentos melhor que existe aqui com o nosso pastor, a nossa igreja. Eu não quero sair nada da linha, eu quero estar agarrado. Esse é meu destaque. Amém, graças a Deus. Quem será que vai ser o irmão, o pastor, que vai trazer uma palestra para esses jovens, esses casais aí sobre criação de filhos, né? Estamos aqui no meio dos futuros pais, né? Aqui e vai dar continuidade aqui nessa classe, nessa igreja, né? Amém. Falado muito do jovem rico, que para mim ele é pobre, ele foi pobre. Era rico, entre aspas, né? Quando chegou do outro lado, ele não tinha uma sombra para descansar. Então ele era pobre. Não tinha uma gota d'água, né? Um pingo. Então, para mim, ele era pobre. Eu vou falar do jovem rico, que era Jesus. Ele era rico, viu? Ele tinha um alimento, no parágrafo 145 da mensagem, abandonando tudo. O profeta disse que ele sentiu fome do alimento natural. As coisas naturais, alimento do dia a dia. Peixe assado, né? Como Jesus gostava de comer peixe com os discípulos. Ele sentiu essa fome das coisas naturais. O diabo foi tentá-lo. Aí o irmão Brana diz, só que Jesus tinha um alimento que eles não conheciam, nem o diabo, nem os judeus. Tanto que ele falou para os discípulos, eu tenho um alimento, que é fazer a vontade do meu Pai. E é alimento para Jesus. E é alimento para nós, não é? Fazer a vontade do nosso Pai. Quem é o nosso Pai? Quem é o Pai de Jesus? Se eu perguntar ao irmão Guilherme, eu acho que ele sabe, não sabe? Quem é o Pai de Jesus? É o Espírito Santo, não é? Então, nós temos esse alimento na nossa mesa, no nosso dia a dia, nos cultos, na nossa música. Nós temos um alimento especial que esse mundo aí não tem.
E está cheio de jovens ricos, só que eles não querem esse alimento. Quero também destacar, Apocalipse capítulo 4, verso 7, fala dos 4 animais, que o pastor trouxe aqui de manhã. Eu, meditando nesses animais, conhecia tudo bem, mas hoje ficou novo para mim uma coisa. Eles eram cheios de olhos. Você ter 2 olhos, irmão Danilo, sadios, você vê muito bem, só que você tem que virar as costas para ver atrás. Mas quem está cheio de olhos, ele tem visão completa. Nada fica oculto diante deles, esses 4 animais. Nada. Não ficou diante de Paulo, não ficou diante de Columba, de Irineu, de Martim, de Wesley, de Lutero, né? Então, por quê? Esses 4 animais, diante do Mombrana, com mais excelência, porque era da águia que subiu acima de todos os animais, o leão ficou para trás, né? O homem com intelecto ficou para trás, e mostrou tudo, porque esses animais não tinha nada que ficava oculto diante deles. Era uma coisa excelente. Para mim foi um destaque. Amém, amém. Esse quadro desses 4 animais é muito interessante, né? Acredito que foi alguma pregação do pastor Joaquim, ele falou assim que o que mudou não foi o cavaleiro, né, durante as eras, não foi o cavaleiro que mudou, né? Continuou o mesmo, né? Não é porque teve um cavalo branco lá que o cavalo branco estava dizendo que era alguma coisa boa, nada a ver, não era isso, né? Mas o que mudou não foi o cavaleiro continuou sendo o mesmo, né? O maligno, mas o que mudou foi a sua estratégia de tratar com os cristãos de cada era, né? Foi com a morte e foi seguindo e chegou no cavalo baio amarelo, que é a mistura de todas as cores. Amém? Muito bem. Quem a gente tem mais aqui para ver um destaque? Eu gostaria de falar aqui com o irmão Zé Rosa. O senhor tem um destaque para dar para nós? Uma palavra? Boa tarde com Jesus? Alô? Irmão, eu estou pronto a falar para vocês. Eu fico grato e acho muito decente as maneiras que vocês selecionam a falar e ensinar. Mas aqui eu estou me lembrando do irmão Chicote, que ele falava do pato que entra dentro d'água e não se engole. Eu ouvo tudo, mas não sei gravar para me falar para vocês. Mas eu creio que tudo é importante e é verdade o que vocês falam. E por isso eu queria ver a minha família fazer fila, mas e isso é como se diz assim, a ansiedade que tem dentro de mim. Mas nada para Deus é difícil, né? A gente vai esperar nele confiadamente. Eu não quero que é o espírito do jovem rico, não. Deus abençoe vocês. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Raabe, com todo o erro que ela cometeu na sua vida, mas foi ela quem salvou toda a sua casa. A atitude que ela tomou salvou toda a sua casa. Então, Deus vai abençoar, irmão, o que o irmão tem no seu coração. Amém?
Não sei se o pastor Benedito tem alguma coisa que gostaria de falar. Se ele quisesse, a gente leva o microfone, ou vir aqui também. Boa tarde, com Jesus. O que eu pensei de falar, eu vou deixar para me falar antes da ceia. E uma coisa que eu falei de manhã é uma explicação assim de como é que deixa tudo. Como que pode a pessoa deixar tudo? Como é que fala a mensagem? Deixando, abandonando, né? Abandonando tudo. Como é que pode explicar como que a pessoa abandona tudo? Hoje de manhã eu vi como é que é isso aí. Aí eu vou deixar para falar depois, porque eu vi daquela forma como é que é deixar, porque eu já passei pela experiência de deixar tudo, e parece que deixa tudo, e ao invés de você ficar sem nada, você tem mais. Foi o que foi respondido para Pedro, não foi? Mas e nós que temos deixado tudo? Aí foi a resposta, né? Vocês que deixaram, até deixou mesmo tudo. Seguiram a Jesus e tiveram muito mais, né? O que Deus deu para eles aqui na terra era muito mais do que qualquer outra coisa que eles deixaram. E o que eles tinham do outro lado é o que o jovem desejava e não tinha. Verdade, amém. Amém, amém. Irmão Elias, tem algum destaque para dar? Não? Irmão, acredito que é Lucas, né? Às vezes eu me confundo. O nome do irmão? Lucas. Dá uma boa tarde aqui para nós aqui. Pode vir aqui na frente aqui, dar o seu boa tarde. Alguma coisa que o irmão tenha no coração aí para falar para nós? Boa tarde com Jesus. Eu tenho um destaque da mensagem Abandonando Tudo. No parágrafo 88, o irmão Brana diz assim: se o diabo não estiver atrás de você, ele te pegou. Isso é tudo. Porque enquanto ele estiver atrás de você, isso é um sinal que ele ainda não te pegou. Mas se ele não estiver atrás de você, é um sinal de que ele te pegou. Se então, lembre-se, enquanto ele estiver te perseguindo, você ainda estará alguns saltos à frente dele, e continue. Amém? Amém, amém. Deus abençoe, meu irmão. Vamos agora ouvir aqui uma palavra especial com o nosso irmão. Acho que eu não posso nem dizer que é visitante, né? Mas porque sempre está aqui no nosso meio. É nosso irmão. Irmão Jorge, dê um boa tarde aqui, uma palavra especial aqui para os irmãos, para os nossos jovens. Estamos ansiosos para ouvir o senhor. Irmão Jorge Conde ali com Fresa? Minasul, Minasul. Amém, amém. Boa tarde. A tarde não é boa sem Jesus, não é? Se nós repetirmos boa tarde com Jesus, ninguém é bom sem Jesus, já foi dito aqui hoje. A tarde é boa, é com Jesus. Houve imprevisto, Jesus precisa estar na causa. Eu estava ouvindo esses jovens, e não só jovem, casado também, né? Vocês estão bem esclarecidos. Parabéns, bem esclarecido. E vocês nunca perdem por estar de trás do seu pastor. Você nunca perde por pontualizar cada palavra que o seu pastor disse, é o nosso pastor, né? Com um amém,
Porque um amém quer dizer, assim diz o Senhor. E quando você pontualiza cada palavra, simplesmente com isso, com um amém, você está se ajustando à palavra de Deus, está abrindo espaço para Deus falar e está sendo fortalecido. Por que está sendo fortalecido? Abraão foi fortificado dando o quê? Abraão foi fortificado dando o quê? Já pensou? Que coisa simples, não é? Às vezes a gente olha para um, olha para o outro, e vê que cada um tem o seu ponto de vista, sua obrigação, mas às vezes não dá tanta ênfase, quer dizer, não prioriza aquilo que está sendo dito, mas os frutos estão mostrando que vocês estão priorizando. Sempre eu ouço, nós conecta o aparelho na transmissão daqui, eu estou ouvindo vocês não estão me vendo, mas eu estou vendo vocês. No dia que nós chegamos aqui, nós estávamos conectados ali na casa do Geazi, e o pastor Benedito falou algo. A audiência que está conectada conosco é maior do que a nossa que estamos aqui. Aí eu contei, de fato, a audiência que estava conectada era maior, pelo que deu para poder ver, não é? Aqui. Então, a nossa vida, o nosso diário, é essa forma. Você pode estar sozinho, você pode estar no trabalho, você pode estar em casa. A sua vida é uma matemática daquilo que está sendo feito, ouvindo e falando. Cada um pegou um ponto da mensagem abandonando tudo e teve algo para poder recitar, né? É muito bom isso aí, eu parabenizo vocês, cada um guardou um pedacinho e conseguiu detalhar para o povo o que era. Isso significa o quê? Conhecimento. Agora, nós temos muito conhecimento. Por quê? Porque nós ouvimos essa palavra. Nós temos muito conhecimento. Agora, tudo que nós estamos fazendo é para o nosso crescimento daquilo que conhecemos? Fala. Não entendeu? Nós temos muito conhecimento. Tudo que nós fazemos, que nós conhecemos, é para o bem do nosso crescimento? Em parte, não é? Porque há momentos na vida que o homem às vezes esquece, a criança esquece, o adolescente esquece de que ele é um eleito, de que ele é um filho de Deus. Há momento que ele deixa ser levado pelo sentido natural. E vocês sabem de uma coisa? Sabe? Quem sabe? Quem sabe? A mente natural não agrada a Deus. A mente natural. E nós precisamos dela. Tudo que você vai guardar dentro de si, guarde essa palavra. Como foi dito aqui o primeiro versículo, o terceiro versículo que lemos, com todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos, Senhor.
O homem nunca desvia de uma vez, não. Nunca o homem, o rapaz, a criança, o pai de família, desvia de uma vez. Ele desvia devagarzinho. Não se forma um rio Araguaia de uma pequena fluente, mas sim, de muitas fluentes, forma-se um rio Araguaia, que todos conhecem. De muito conhecimento, nós podemos ser ajudados. De muito conhecimento, nós às vezes não somos ajudados. Somos atingidos pelo próprio conhecimento. Por isso que nós ouvimos aqui já algumas vezes que o homem humano, né? Fala o homem, está falando de uma forma geral. Não busca a Deus, é Deus que busca o homem. Mas mesmo Deus buscando o homem deixa ser levado pelo arrazoamento, pelo direito, pelo negócio, pela insatisfação. E traz com que para ele? Traz algo que não é tão benéfico. Mas quando o homem busca a Deus em primeiro lugar, a vida dele, vamos voltar na fluente novamente, né? Se torna uma fluente grande, porque vai fluir coisas boas, palavras boas. Pouco tempo eu estive em uma reunião lá em Goiânia, eu estava vendo aquele tanto de jovens num determinado lugar, todos adorando a Deus. No zoológico, lugar de brincadeira lá, né? Chegou lá, sabe o que eles estavam fazendo? Cantando, batendo palmas, salteando, num bom espírito. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que eu temo. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Ele estava confiado naquilo que eles estavam estabelecidos em cima, sobre uma palavra segura. Ele estava abandonando aquelas conversinhas que poderia ter entre os jovens e priorizando. Priorizando é o quê? Dando vazão à vontade do Espírito, para se encher mais do Espírito, e na hora do culto, o que que derramaria? Derramaria algo do Espírito, derramaria algo sobrenatural. Agora eles estavam abandonando tudo? Não estava abandonando tudo não. Estava priorizando tudo que ele precisava. Deixa estar que se essa casa se encher, essa casa estando cheia, ela não cabe nada mais. Pega aqui um copo de água, põe ele aqui, ó. Estou falando só aplicação, viu? Coloca um copo de água aqui, pode deixar o copo, irmão. Coloca um copo de água aqui, enche ele, deixa ele cheinho na boca. Ele vai caber alguma coisa mais? Vai não, né? Está cheio, não está? E se ele fazer assim? Ele vai derramar o quê? Café? Água. Então ele está cheio de água. Encha-se do Espírito Santo, e ele vai tomar o lugar de todas as demais coisas. Encha desse Espírito e você será forte. Nunca você crerá, meu pastor cobrou de mim algo que eu não podia ouvir aquilo. Não, o pastor falou aquilo que traz abundância para a alma, traz uma alma forte. Não aquele crente anêmico, que não conhece nada, não conhece um hino, não conhece nada. Hoje não existe mais pessoas de mente lúcida quase, para cantar sem uma cópia. Eu estou dizendo já porque eu já fui mais jovem. Todo jovem não treina mais o hino, porque as coisas naturais não deixam. A brincadeira da vida não deixa. Será que Deus não tem jovem cristão? Tem sim. O irmão Brana
diz que tem. Deus não fica sem uma testemunha. Sempre Ele tem alguém que Ele pode colocar as mãos e dizer: esse é meu filho, nesse eu confio. Então o que é que nós precisamos? Encher do Espírito Santo, para que esse vaso possa transbordar o Espírito. E o Espírito Santo é o quê? É gozo, é paz, é alegria, é prazer de estar na casa do Senhor. Como Davi disse, gostei muito desse trabalho. Davi disse no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu cheguei aqui, irmão Jesus, e vi muita gente já em cima do horário. O irmão já estava fazendo a abertura. Sem palavra eu levantei as mãos e disse: graças a Deus, o atrasado é eu, mas eu não quero ser atrasado. E não foi a primeira vez. E todos cantando, rejubilando, batendo palma. Deus quer ver isso mesmo. Há não sei quantos anos atrás, eu acredito que eu era solteiro ainda, ou recém-casado, eu ouvi o pastor Benedito pregando lá em Trombas, que no futuro, eram aquelas crianças que estavam ali, que seriam os pastores do futuro. Se você não se alinhar hoje com aquilo que você ouve, quando que você vai aliar? O dia da manhã não nos pertence. Vai aliar quando? Aliar o quê? Dar vazão para a palavra funcionar dentro de nós. Dar vazão para o Espírito Santo convencer as nossas atitudes que são más. Por quê que eu estou falando nossas atitudes são más? Salmo 51, Davi disse, né? Eis que a iniquidade eu fui formado. Mas no Salmo 16, ele disse que ele precisava da presença do anjo ao redor dele, para ele não pecar. O que é pecar? É deixar o errado entrar e o certo sair. Mas quando enchemos daquilo que é certo, que é a palavra que nós ouvimos, ao invés de perder o tempo lendo uma coisa sem sentido, leio, Deus guarda a sua palavra. Mas Deus guarda mesmo? Que coisa boa, gente. Então eu posso segurar nela. Se Deus guarda essa palavra, eu posso ler essa Bíblia todo dia. Salmo 109, verso 1. Isso aqui eu estou falando agora, irmãos. Bem-aventurados são os retos em seu caminho, que anda segundo a sua lei. Eu quero ser um dos bem-aventurados. O que é que você está fazendo? Abandonando tudo. Eu quero ser um dos redimidos. Está fazendo o quê? Abandonando tudo. Eu quero estar com aqueles que irão ser chamados para a reunião nos ares, quando Jesus buscar a sua noiva. Eu estou abandonando tudo. Eu estou me fortalecendo. Eu estou deixando as coisas más ficar para trás e avançando para frente. Será que é só os velhos que precisam fazer isso? Quando está assim já? Será que lá no céu vai ter um lugar assim só para os velhos? Não. Aproveita hoje sua juventude. Dá tudo para Deus, que Deus não te deixa faltar nada. Nada, nada, nada. Ele não te deixa vazio. Você precisa de casamento? Esse casamento virá. Você precisa de emprego? O emprego virá. Você precisa de dinheiro? O dinheiro virá. Porque Ele é dono da prata e do ouro. Se existe uma fileira de vagões de ferro aí, que está transportando uma mineração, é porque teve alguém superior que fez o minério aí. E o que fez o minério e colocou aí, ele tem um minério especial.
minério especial para colocar dentro de cada filho dele. Esse minério chama-se Salmão de Jalma, que sabe? Esse minério chama-se Espírito Santo. Está com medo de falar? É o único que vai abrir os portões celestial para você, para mim. Sem o Espírito Santo nós somos perdidos, tanto quanto uma pessoa que nunca ouviu nada na vida. Mas com o Espírito Santo, Ele abrirá caminho para nós. Ele tira a força de fogueira, tira a força de leão e abre espaço para o homem passar. A água tem que se abrir, porque maior é o que está em vós, disse Jesus, do que o que está lá fora. Encha desse Espírito. Você pode buscar isso hoje mesmo e ser cheio a ponto de transbordar. Tempo já foi seu, né? Ô, meu irmão, a vontade é de seguir, mas temos que parar. Vamos pontuar essa palavra, essa bênção com um amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o irmão Jorge Cunde, que sempre sua visita é algo que nos dá grande gozo. Vamos todos ficar em pé? Todos vamos ficar em pé. Eu quero chamar todos os jovens aqui na frente, tanto os novos jovens quanto os velhos jovens, né? Irmã Alana, os jovens, por favor, aqui na frente. Podem vir. Vocês começam aí, os outros vêm vindo atrás. Venham todos os jovens. Irmão William, comece a introdução para nós do hino Porque Ele Vive, 336. Porque Ele Vive. Vamos, juntamente com esses jovens, entrar num espírito agora de comunhão, que logo após o lanche estaremos dando início ao culto de comunhão. Deus enviou
abandonar tudo o que é mal e vamos absorver, vamos nos encher de tudo aquilo que Deus pode nos dar. Irmão Gabriel, faça a oração de encerramento. Cada um faça a sua própria oração, mostre sua voz para o seu Deus e vamos entregar esse companheirismo e orar também pelo lanche que há de ser servido. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esse companheirismo que o Senhor tenha dado para nós, Senhor. Ter reunido todos esses jovens, Senhor, dado uma palavra, Senhor, maravilhosa, Senhor. Senhor, abençoe também, Senhor, aquele lanche que não faça nenhum mal, Senhor, para todos nós. Senhor, também abençoe seu irmão Danilo, que está na frente, acompanhando todos os jovens, ensinando passo a passo ao caminho do Senhor. Eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos assentar? Podemos assentar e Deus abençoe a cada um, né? O lanche está liberado. E até o próximo companheirismo, se assim o Senhor Deus nos permitir. 6h estaremos todos aqui novamente para dar início ao culto da Santa Ceia. Deus vos abençoe.